A Bíblia nos diz que um dia Jesus Cristo retornará à Terra. Isso não é um mito ou um conto de fadas, mas uma promessa da palavra de Deus. Assim como ele ascendeu ao céu, ele retornará em poder e glória. Este evento, conhecido como a Segunda Vinda, é central para a fé cristã. É o dia em que o reino de Deus será plenamente estabelecido na terra. Quando Jesus andou entre nós, ele falou do seu retorno. Ele prometeu aos seus discípulos que iria preparar um lugar para eles. Ele disse que voltaria para recebê-los para si. Essas palavras são uma fonte de grande conforto e esperança para os crentes. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, descreve a segunda vinda com detalhes vívidos. Ele fala de um tempo em que todo olho o verá e todo joelho se dobrará diante dele. Este será um tempo de julgamento final para os ímpios e de recompensa final para os justos. A promessa do retorno de Cristo é um farol de luz em um mundo escuro. É um lembrete de que este mundo não é o nosso lar. Estamos apenas de passagem, a caminho de um lugar muito melhor. Antes do retorno de Jesus, a Bíblia nos diz que um tempo de grande tribulação virá sobre a terra. Este será um tempo de sofrimento e dificuldade sem precedentes, como o mundo nunca viu. O próprio Jesus falou sobre esse tempo, dizendo que haveria grande angústia na terra. O apóstolo Paulo também escreveu sobre a tribulação, descrevendo-a como um tempo de destruição repentina. Ele disse que o dia do Senhor viria como um ladrão à noite, trazendo consigo caos e devastação. Este não é um tempo para ser pego desprevenido. Durante a tribulação, a ira de Deus será derramada sobre um mundo pecaminoso e rebelde. O livro de Apocalipse descreve uma série de julgamentos que cairão sobre a terra. Esses julgamentos são descritos como selos, trombetas e taças, cada um mais devastador que o anterior. O propósito da tribulação é levar as pessoas ao arrependimento. É um tempo para o mundo ver as consequências do seu pecado e voltar-se para Deus. Aqueles que rejeitaram a Cristo enfrentarão seu julgamento, mas aqueles que colocaram sua fé nele serão salvos. Um dos aspectos mais intrigantes do fim dos tempos é a ideia de que Deus usará sinais nos céus para sinalizar seu retorno. Ao longo da história, as pessoas olharam para as estrelas em busca de orientação e advertência, e a Bíblia nos diz que Deus usará eventos celestes para anunciar sua vinda. O próprio Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas antes de seu retorno. Ele comparou esses sinais às dores de parto de uma mulher, aumentando em intensidade e frequência à medida que o tempo se aproxima. Esses sinais não são para nos assustar, mas para nos despertar para a realidade de sua vinda. O profeta Joel escreveu sobre um tempo em que o sol se converteria em trevas e a lua em sangue, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Esta é uma imagem poderosa de perturbação cósmica, um sinal de que a velha ordem está passando e uma nova está prestes a começar. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente no estudo da astronomia bíblica e na possibilidade de luas de sangue, eclipses solares e outros eventos celestes sinalizando o fim dos tempos. Embora seja importante abordar essas questões com discernimento, não podemos ignorar o fato de que Deus usou e continua usando os céus para falar com seu povo. Jesus nos avisou que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. Ele disse que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Vivemos em um tempo de agitação global sem precedentes, com conflitos irrompendo em todo o mundo. A ascensão do terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa e a constante ameaça de guerra cibernética criaram um clima de medo e incerteza. O apóstolo Paulo também alertou sobre os tempos perigosos que viriam nos últimos dias. Ele disse que as pessoas seriam egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio,
cruéis, inimigas do bem, traidoras, impulsivas, vaidosas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Essas palavras são um lembrete arrepiante da decadência espiritual e moral que caracteriza o fim dos tempos. À medida que o mundo mergulha ainda mais no caos e nas trevas, fica claro que estamos vivendo nos últimos dias. Os sinais estão ao nosso redor, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Seção 5. A ascensão do Anticristo. Uma das figuras mais significativas da profecia do fim dos tempos é o Anticristo. Esta figura maligna é descrita na Bíblia como um homem da iniquidade, que se oporá a tudo o que é bom e divino. Ele enganará muitos com suas falsas promessas e os desviará da verdade. O apóstolo Paulo escreveu sobre o Anticristo, chamando-o de homem do pecado, o filho da perdição. Ele disse que o Anticristo se exaltará acima de Deus e se oporá a tudo o que é sagrado. Ele realizará falsos milagres e enganará muitos a acreditar que ele é o verdadeiro Cristo. O livro de Apocalipse descreve o Anticristo como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, que governará a terra por um curto período. Ele será fortalecido pelo próprio Satanás e fará guerra contra o povo de Deus. O Anticristo estabelecerá um governo mundial e uma religião mundial, buscando unir o mundo sob seu controle. A Bíblia nos diz que, nos últimos dias, as pessoas se afastarão da verdade e abraçarão o engano. Serão amantes dos prazeres, e não de Deus, e suprimirão a verdade pela injustiça. Vivemos em um tempo de declínio moral sem precedentes, onde o certo é errado e o errado é certo. O apóstolo Pedro alertou sobre o surgimento de falsos mestres nos últimos dias, que introduziriam heresias destrutivas e negariam o Senhor que os resgatou. Ele disse que explorariam os fiéis com fábulas engenhosas, e sua condenação já estava decretada há muito tempo. Esses falsos mestres levarão muitos ao erro, fazendo-os tropeçar em sua fé. O livro de Apocalipse descreve um tempo em que o mundo mergulhará na escuridão espiritual. Fala de uma grande prostituta, representando as falsas religiões do mundo, que enganará as nações com suas feitiçarias. O mundo ficará embriagado com o vinho de sua imoralidade, e muitos a seguirão para a destruição. À luz do julgamento vindouro, é mais importante do que nunca que os crentes estejam preparados para o retorno de Jesus Cristo. Essa preparação não se trata apenas de sobrevivência física, mas de prontidão espiritual. Trata-se de ter um relacionamento correto com Deus e ser encontrado fiel quando Ele aparecer. O primeiro passo para se preparar para o retorno de Cristo é certificar-se de que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se você nunca colocou sua confiança somente em Cristo para a salvação, agora é a hora de fazê-lo. Depois de salvo, é importante crescer na fé. Isso significa estudar a palavra de Deus, orar regularmente e ter comunhão com outros crentes. À medida que você cresce em seu conhecimento de Deus, seu amor por Ele se aprofundará e você estará melhor equipado para suportar as provações dos últimos dias. O retorno de Jesus Cristo não é algo a ser temido, mas algo a ser aguardado com ansiedade. É a bem-aventurada esperança de todo crente, o dia em que estaremos unidos ao nosso Salvador e entraremos na plenitude de sua glória. Essa esperança deve nos motivar a viver vidas de santidade e serviço, enquanto aguardamos ansiosamente a sua vinda. O apóstolo Tito escreveu sobre a bem-aventurada esperança e o aparecimento glorioso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que Cristo se entregou por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras.
Este é o nosso chamado como crentes: viver vidas que agradam a Deus, refletindo seu amor e graça para um mundo perdido e moribundo. O retorno de Cristo é a nossa vitória final, o dia em que o pecado e a morte serão derrotados de uma vez por todas. É o ápice do plano de Deus para a humanidade, o dia em que Ele fará novas todas as coisas. Vivamos com essa esperança, brilhando em nossos corações, compartilhando as boas novas de Jesus Cristo com um mundo que precisa desesperadamente do seu amor. A Bíblia não termina com o julgamento, ela termina com uma promessa. A promessa de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Este é o destino final de todos os crentes. Um lugar de beleza e alegria inimagináveis, onde viveremos em perfeita comunhão com Deus por toda a eternidade. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, descreve essa nova criação em detalhes impressionantes. Ele fala de uma cidade com ruas pavimentadas de ouro, onde não haverá mais morte, luto, choro ou dor. A velha ordem das coisas terá passado, e Deus habitará entre seu povo em perfeita harmonia. Essa promessa de um novo céu e uma nova terra é uma fonte de esperança incrível para aqueles que estão cansados do sofrimento e da dor deste mundo presente. É um lembrete de que Deus não terminou com sua criação e que Ele tem algo muito melhor reservado para aqueles que o amam. Apeguemo-nos a essa esperança, sabendo que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.